Fala pessoal, tudo bem com vocês? Espero que estejam todos bem. Hoje eu quero trazer um vídeo que eu tô a fim de trazer há bastante tempo, mas eu estava trabalhando no conteúdo, pensando, queria trazer assim como uma forma bem de bate-papo mesmo, uma conversa de dona de casa mesmo. Eu queria trazer para vocês um pensamento sobre por que eu me tornei dona de casa. Porque hoje, em pleno século XXI, tem tantas mulheres querendo voltar para o lar e trabalhar integralmente dentro de casa. O que eu aprendi com tudo isso? Quais foram os maiores desafios? Quais têm sido ainda? Quais são os prós de tudo isso? O que eu aprendi? O que eu faria diferente? E aí eu queria trazer esse modelo assim, bem bate-papo mesmo. Fiz um roteiro bem mais ou menos assim, para a gente poder conversar sobre isso. Primeiro, por que eu resolvi me tornar dona de casa? Isso não era um pensamento da minha cabeça quando jovem, né? Pelo contrário, quando eu me casei, a minha conversa com meu marido foi: eu trabalho fora desde que eu era nova, eu sempre tive minha independência, eu quero continuar assim, e não sei se eu quero ter filhos. E aí, o que que você acha? E aí, a pessoa, né, querendo conquistar a outra, não, tá tudo certo, tudo bem, a gente, né, tudo bem, tudo certo. E aí o tempo vai passando, você vai amadurecendo, você casa e aí vem a vontade de ter filhos, né? Na verdade, eu me tornei dona de casa por causa da maternidade, né? O que me fez ter esse pensamento, mudar a minha forma de pensar foi a maternidade. Quando eu engravidei do Bernardo, mas quando ele nasceu, a minha ideia era que a minha irmã cuidaria dele para mim. Só que aí, quando eu acabei o puerpério, ela voltou a trabalhar e aí eu não tinha ninguém para cuidar dele. E eu não conseguia admitir na minha cabeça pegar aquela pessoinha de 4, 5 meses e entregar para outra pessoa cuidar. Para mim, isso foi fora de cogitação. Não tinha ninguém da família assim, né? Que muitas pessoas têm. Isso facilita demais nessa tomada de decisão quando tem uma mãe, uma tia, um parente que você conhece, que você confia para você deixar, quando você não tem como ficar com ele, né? Mas no meu caso não tinha e eu tinha aquela mentalidade: eu vou cuidar dessa criança. E uma coisa que me fez tomar essa decisão assim com tanta segurança e definitivamente até então é que eu queria ser a primeira pessoa ou a pessoa que mais semeasse no coração do Bernardo, que mais estruturasse a mentalidade dele. Eu queria ser a pessoa de maior influência na vida dele, porque querendo ou não, a criança ela tá nos seus primeiros anos de vida, ela tá formando a base emocional dela, ela tá formando o caráter dela, quem ela vai ser como ser humano por toda a vida. E eu queria ser essa pessoa que estruturaria ele, porque depois de muito estudo, eu sempre leio sobre isso, sobre plataforma emocional, sobre psicologia, sempre li muito sobre isso. Então, para mim, era essencial que eu fizesse esse trabalho. Eu não queria que outra pessoa lançasse essa base. Porque depois dessa base lançada, para você tirar as crenças que essa criança aprendeu na primeira infância, principalmente, é muito difícil, é muito difícil. Então, essa mentalidade, eu quero ser a pessoa de maior influência na vida dele. E a influência com uma criança é o exemplo, é o dia a dia, é a convivência. Não tem como ser de outra forma. A criança aprende pelo que ela vê, não pelo que a gente diz para ela, né, nos nossos momentos de conversa, mas pelo que ela vê no dia a dia, que ela vai estruturando, se estruturando como ser humano. Então, isso foi uma coisa assim crucial nessa tomada de decisão. A terceira coisa foi a concordância entre mim e meu marido, né? Quem vai cuidar dele? Eu lembro que quando eu tava grávida, já ficou assim, né? Cultural, né? Você tá grávida, quem vai cuidar do bebê, né? E aí me perguntavam quem vai cuidar. E eu falava, eu. E eu vou parar de trabalhar e vou cuidar dele integralmente e tudo. E eu lembro que uma moça falou comigo: você vai querer voltar a trabalhar. Eu lembro dela até hoje. Então foi esse o que me motivou a virar dona de casa. Bem, quais são os maiores desafios? Para mim, a questão financeira não foi o maior desafio. Para muitas pessoas é, mas para mim não foi. Não porque eu sou rica. Eu sou, amém, filha do Deus Altíssimo. Mas não é isso. Eu não sou uma pessoa muito vaidosa, eu não sou uma pessoa de muito ficar em salão e de comprar roupa todo mês e de ter uma vida com um custo alto. Nunca fui, pelo contrário, né? Eu tinha fama de pão dura no meio da minha família.
E aí, isso não foi o dinheiro, assim, não teve uma mudança financeira drástica depois que eu virei dona de casa. Mas o desafio maior para mim é que eu trabalho desde que eu era criança. Pra vocês terem noção, eu saí de casa, eu tinha 10 anos. Então, desde 10 anos de idade, eu tô acostumada a me sustentar. E a questão do senso de importância, de você estar fazendo algo de valor, algo que as pessoas atribuem produtividade, sabe? Quando você trabalha fora, tem isso. Você sabe que você é. Ah, você trabalha em quê? Você faz o quê? E essa estruturação na nossa mente, que vem de muitos anos, de a mulher independente, da mulher com a própria carreira, a mulher quem ela é, né? Vem e formata a mente da gente. E para você desconstruir isso, depois que você entende que você é dona de casa, mas você está estruturando a sua família, que o seu trabalho ele é preciosíssimo, que ninguém faria um trabalho melhor que você se você tiver essa intenção de construir essa família, de estruturar mesmo, principalmente segundo a palavra de Deus, você sabe o valor daquilo que você está fazendo. Tem um valor eterno. Você está construindo um ser humano ali, né? Mas mesmo assim, a sensação de não estar fazendo nada de útil é o que mais pesou para mim e ainda pesa. Eu ainda me pego tendo que argumentar comigo dizendo assim, ah, mas você não fez nada hoje. E eu falo, eu cuidei do Bernardo, eu cuidei da casa, eu lavei roupa, eu fiz isso. E aí eu me lembro do que eu fazia, porque às vezes a gente fala assim, ah, mas trabalho de casa é muito cansativo, porque é repetitivo, você faz a mesma coisa todo dia. Só que no ambiente que eu trabalhava com departamento pessoal, eu fazia as mesmas folhas de pagamento todos os meses. Se tinha um ou dois lançamentos, um funcionário a mais, um a menos, era pouca coisa, mas era a mesma coisa todo dia. E a menos que você trabalhe com alguma coisa de criatividade, de todo dia criar algo diferente, é uma rotina de repetição. A maioria dos trabalhos é isso. Mas aí a gente atribui essa repetição, essa rotina a ser dona de casa. Mais por essa questão cultural, dessa formatação da nossa mente, né? Que foi se construindo durante o tempo. Então, assim, isso é o que mais pesou para mim. E ainda me pego ainda falando, não, você está fazendo um bom trabalho, você está construindo esse ser humano e para algo melhor. As vantagens, né? As vantagens de ser uma dona de casa, de ter feito essa escolha, é que eu sei que a maior influência que o Bernardo tem durante o dia todo sou eu. É a pessoa que ele mais convive, ele repete frases que eu falo, eu percebo toda mãe pensa isso, mas muito inteligente, assim, com argumentos, assim, que ele traz para mim, questões, assim, que eu fico impressionada. Então, é essa vantagem de você saber que aquele terreno fértil e limpinho que foi colocado nas suas mãos, você é a pessoa que mais está semeando nele. Porque tudo que for semeado nesse terreno do coração dessa criança vai germinar. A Bíblia fala: ensina a criança no caminho que ela deve andar e quando ela crescer, ela não se desviará dele. Então, não é o caminho que você ensinar, é o caminho que alguém ensinar. Se for você que ensinar o caminho, ela vai seguir esse caminho. Se for outra pessoa que ensinar outro caminho, ela vai seguir aquele outro caminho, porque ela aprendeu. A criança, ela aprende com convivência. E isso é uma paz que você vai ter de você poder fazer isso, né? E eu queria que fosse um bate-papo leve também, porque eu sei que não é a realidade de muitas mulheres, né? Tem muitas mulheres que, infelizmente mesmo, não conseguem passar mais tempo com seus filhos e por causa da rotina de trabalho período integral. E uma coisa que eu queria trazer também para a gente pensar, para você que pensa sobre isso, para você que pondera essas coisas, é que a gente não precisa trabalhar só fora de casa. Hoje em dia, com a internet, com a mídia mesmo, com todo o crescimento da telecomunicação em si, existem diversas formas de trabalho. E às vezes a gente acaba não tendo essa oportunidade de ficar com os nossos filhos mais tempo, porque a gente também não busca saber quais são os seus talentos, as suas aptidões nessas áreas e tentar investir em outra área. Se você é uma pessoa que pensa em fazer isso, que tem vontade de fazer isso, pensa nisso. Quais são os meus talentos?
Como eu posso usar esses talentos hoje nas mídias digitais para vender, seja para produzir conteúdo. Tantas, são N áreas. Hoje a internet, ela é como se fosse um mercado online e a tendência é consolidar cada vez mais e migrar mais do presencial pro virtual. A tendência é essa. Então, é um lugar onde tem muito crescimento e aí você já vai ganhar muito tempo, porque você vai ganhar tempo, por exemplo, do trânsito, que você gasta para ir e voltar do seu trabalho, horário de almoço, tudo isso você vai ganhar muito tempo para estar mais com a sua família, se esse é o seu desejo. E às vezes a gente também eu percebo muitas mulheres sendo encorajadas hoje a buscar outros meios de trabalho para poder ficar mais com suas famílias por causa desse crescimento da internet, o que é muito bom, né? E como a vida acontece ao vivo, a criança tá aqui. B, dá licença, mamãe tem que terminar de gravar, tá? O que você quer pegar? Tá. Acontece ao vivo, então você vai poder trabalhar, divulgar conteúdo e gravar com a criança aqui, né? E ao vivo aqui com vocês. Então eu queria que fosse mais um bate-papo para vocês. O que você quer isso aqui? Acabou, né? Acabou. Sobre isso. E que vocês compartilhem comigo o que vocês pensam, como foi a experiência de vocês, o que vocês aprenderam. Ah, e uma coisa muito importante para mim também, nessa questão de ter virado dona de casa, é a minha vida espiritual. Eu nunca tive uma vida como eu tenho hoje com Deus antes de ficar em casa integralmente. Por quê? Eu tenho muito mais tempo para orar, eu tenho muito mais tempo para ler a Bíblia, e daí que vem esse desejo de compartilhar da palavra nas minhas redes sociais também. Porque é muito gostoso você todos os dias ter um tempo com o Senhor e aprendendo mais da palavra do Senhor. Assim, para mim, o crescimento espiritual, o amadurecimento de conhecimento da palavra é algo assim que foi essencial e foi assim impagável nesse período, e é uma das coisas que mais pesa quando surge uma oportunidade, eu penso em voltar a trabalhar integralmente, é entrar naquela engrenagem de novo de trabalho o dia todo, volta para casa, cuida da casa do filho, e como vai ficar o meu tempo com Deus, que às vezes fica muito corrido. E aí o Senhor tem permitido, assim, né, que eu continue fazendo isso, graças a Deus, sou grata a Deus por isso. Quero que você que não conseguiu fazer dessa forma não se sinta condenada. Pelo contrário, o Senhor trabalha conosco de acordo com as nossas possibilidades e nos leva, nos guia mansamente, né, no caminho que Ele tem para nós. Então, mais compartilhar um pouco com vocês o que me levou a virar dona de casa, conhecer um pouco da história de vocês, o que vocês vivenciaram nisso, se foi possível, não foi possível, como vocês lidam com isso, tá bom? Compartilha comigo para a gente ir construindo e. Ah, tá. Sobre a questão que eu falei que eu ia falar sobre o que eu faria diferente. Sobre se eu fosse fazer tudo de novo como eu fiz, o que eu faria diferente. Eu acho que se você tem uma carreira e trabalha a vida inteira já, e tem essa possibilidade, mas se preocupa como vai ficar a questão financeira, tenta se preparar nesse sentido. No sentido de ter uma renda paralela. Migrar, como se durante a gestação você fosse migrando para outra área. Começa a investir na área de redes sociais, vendas pela internet. Tem N formas de trabalhar pela internet hoje em dia. Hoje em dia até a questão de trabalho fora tá sendo trazido para o remoto para poder, por causa dessa questão do virtual mesmo, né? Fica mais barato, o custo é menor. Então é algo que tende a crescer. Vale a pena você pensar nisso. E mesmo que você fala, hoje é impossível para mim, tenho esse desejo, pensar nisso. Como que eu posso migrar para uma carreira similar à minha na internet ou mudar totalmente para uma outra carreira, onde eu tenha aptidões, olhar quais são as nossas aptidões. Uma coisa que nos faz tanto ter medo de mudar de trabalho, de meio de trabalho, é essa questão de não conhecer as nossas aptidões. Eu sempre tive facilidade de comunicação, mas nunca pensei nisso como um trabalho, né? Até ver a necessidade de ficar em casa e ter isso como um prazer e um trabalho também.
Então, vale a pena a gente ponderar por esse lado também. Quais são os meus talentos e como que eu posso migrar para o virtual? Ou pelo menos por um tempo até que meu filho cresça e tenha a estrutura de ficar com outras pessoas, fale, ande, essas questões, tá bom? Que Deus abençoe a vida de vocês. Fica com Deus. Até o próximo vídeo.